Welcome back! Estamos de volta com o English for Devs Beginner. Vamos conversar hoje sobre portfólio. Hoje vamos falar sobre a importância do portfólio para desenvolvedores de software e conversar sobre vocabulário relacionado a países e nacionalidades. Mas e aí? O que é um portfólio afinal? Portfólio é uma coleção de projetos e trabalhos que você executou que vão demonstrar ali as habilidades que você tem e as experiências que você já passou na sua vida, na sua carreira, seja ela de trabalho ou acadêmica. Ele vai servir de referência tanto para você mostrar para um possível empregador o que você já fez, como para comprovar o que você já colocou lá no seu resumê ou no seu CV. E por falar em resumê e CV, vamos dar uma olhadinha na diferença, porque na hora de você procurar um emprego, ou um mestrado, doutorado, ou algum lugar para você se colocar, você tem várias ferramentas que podem ser usadas para mostrar quem você é e o que que você sabe fazer. E às vezes a gente mistura os conceitos e acaba confundindo. Então vamos dar uma olhadinha aqui. Portfólio, nele você vai encontrar principalmente work samples. Então, portfólio são coisas que você fez, exemplos, amostras do seu trabalho. É interessante que essas amostras estejam documentadas, que você tenha project descriptions, a descrição dos projetos que você trabalhou, e que tenha elementos visuais, os visual elements. Se você é um desenvolvedor e fez um sistema, é interessante que você tenha ali os diagramas, não só o código, você tenha também ali os mockups da sua interface de usuário, sua UI, para dar ideia ao empregador de cara como é que você trabalha, o que que você apresenta. No resume, você vai ter o seu professional summary, então ali você vai ter um resumo, um summary de toda a sua vida profissional. Ali você vai colocar a sua work experience, onde você vai listar as empresas onde você trabalhou, sua education, quais foram as faculdades, o curso técnico, ou bootcamps que você fez, e as suas skills, as habilidades que você tem, que você quer apresentar para trabalhar naquela empresa. O CV ele já vai ser bem mais detalhado, ele está realmente ligado ao lado acadêmico, é o Curriculum Vitae, é a abreviatura aqui, né? E ele vai ter o seu history, né? O histórico de tudo que você fez academicamente ao longo da sua vida, as publicações que você escreveu, TCC, uma dissertação ou uma tese e as pesquisas que você participou. Então, falando só de conteúdo, nessa primeira linha, você tem aqui diferenças bem evidentes de que é um portfólio, do que é um resume e do que é um CV. Não vou passar por todas as linhas, que você vai ter isso para consultar também no PDF que acompanha essa aula, mas dá para você ter uma ideia, se quiser pausar o vídeo, dar um print aqui e olhar cada um deles, mas está aqui uma palhinha por alto, já uma passagem num vocabulário importante relacionado a portfólio. Então, quando você cria o seu portfólio, é importante você destacar os projetos em que você trabalhou e quando a gente está falando aqui de preparar para uma vaga na gringa, se você já fez alguma coisa relacionada ao exterior, alguma pesquisa relacionada a algum outro país que você já visitou ou que você interagiu com alguém, é interessante também você fazer essa referência internacional. Então, é interessante você mencionar diferentes países para poder mostrar que a sua experiência já tende a ser global. Isso já melhora as expectativas para você. Então, vamos dar uma olhadinha prévia aqui nos vocabulários relacionados a countries and nationalities, ok? Começando pelo nosso Brasil, ok? A gente pronuncia um pouquinho diferente, não é tão igual, mas se você falar como o brasileiro fala Brasil, o gringo vai entender. Como a gente está aqui no curso iniciante, é o momento de aceitar algumas pronúncias que a gente consegue compreender, mas já tentar conduzir o aluno ali para ter uma pronúncia bacaninha, mais alinhada com o que é esperado. Então, Brasil, por que que não fica esse Brasil com o A bem aberto que a gente tem? Porque a gente tem esse fonema, esse E de cabeça para baixo, que a gente apelida aqui de schwa, pode ir acostumando com isso, que sempre que a gente conversar de pronúncia, a gente vai ter esse fonema presente, ele é muito presente em língua inglesa, que é um A sem vontade. Brasil. Eu não tenho vontade de falar essa vogal aqui, é quase atropelando, quase engolindo a letra, como o português de Portugal, que corta muita vogal. Brasil. O apóstrofo aqui marca a sílaba mais forte, que vai ser o zil no final. Brasil. E a nacionalidade de quem é do Brasil, a empresa brasileira ou a pessoa que é do Brasil. Brazilian.
Bom, então o do Brasil vai ser o mesmo, aquele sem vontade. Zillion, aqui o Zil vai ser o forte também. E esse finalzinho tem um J aqui. Se a gente for muito exigente, muito picky, depois desse L aqui, parece um dígrafo, entra parecido com LH ali, Brazilian. Mas, mais uma vez, a gente está num curso de nível iniciante. Se você falar Brazilian, tá de bom tamanho, tá excelente para agora. Com o tempo a gente volta nesses detalhes. Eu não quis tirar daqui para ficar realmente a pronúncia original. Mas não se preocupa, finge que esse Jotinha não está aqui. A gente vai fingir em alguns outros momentos. Como é o caso aqui de United States. A gente está acostumado dos filmes enlatados que a gente assiste aí legendado, não é tão difícil dizer United States. Se eu for olhar aqui para a pronúncia, eu vou ver que tem um J perdido no início também, né? Assim como United, University, Usual. O U não é tão limpinho como a gente usa o U em português. É um U. Também tem esse J. Se você falar you, só sem o J, mas com IU, já adianta para um nível beginner. Conforme a gente for evoluindo, que a gente avançar um pouco mais no nosso nível de proficiência, a gente vai fazendo a pronúncia ficar mais bonitinha também. E a gente vem para you. Parece que eu estou chiando um pouco com o palato aqui. United States. Então, you, nai, aqui é um A aberto, apesar de não ter nenhuma letra A na palavra ali, né? Mas aqui é aberto mesmo, Unai, United, ok? United, e o apóstrofo está aqui para botar o nai mais forte, United. E tem outro apóstrofo aqui, já que são duas palavras, né? A acentuação da próxima palavra, States. Na verdade, States é pronunciado numa emissão só, é foneticamente um monossílabo. Então, United States, nacionalidade, American, ok? Aquele A sem vontade de novo. Amé é o acentuado, Rican. American. Então você vai um American, a curva de pronúncia que a gente faz aqui. Canada. Aqui é o can, como a latinha de refrigerante, é can. Canada. Olha o sem vontade, o schwa está em todas. Canada. Ok? O A, apesar de estar escrito A na palavra, não é aberto, como a gente usa muito em português. E aqui já tem uma mudançazinha de acento. Vou voltar aqui no Brasil, é o ZIL que é mais forte. Brazilian, o ZIL continua forte. Presta atenção. United States vai para American, aí não dá para comparar com nada. Fica só no Brasil aqui com o ZIL forte. Quando eu venho para Canada, Can, primeira forte no país. Mas se for para nacionalidade, Canadian, é o NEI que fica forte, e não mais a primeira sílaba. Tá bom? Isso vai fazer diferença em algumas nacionalidades. Vamos para Germany, ok? Esse D aqui de G, não é só o G, não é só o G que a gente está acostumado em português. Acrescenta um D aqui na pronúncia. Germany. Aqui eu tenho dois pontinhos depois desse aqui, Germany. Ah, o inglês britânico vai ser um Germany. Prolongado. O inglês americano vai ser mais caipira, vai ser um Germany, com R de porta, portão, porteira. Germany. A nacionalidade é o German, prolongado ali em British, e o German, com o R enrolado, porta do americano. Ok? E por último aqui, o último país para a gente dar uma repassada na pronúncia, não tem muita diferença do que a gente já fala em português. Índia, aquele sem vontade no final. Índia. E para trazer o gentílico, né, a nacionalidade, Indian. Primeira forte aqui, com apóstrofo, só que acrescentei o som de N no final. Tá bom? E agora vamos ver alguns exemplos aqui de como é que eu vou usar, então, algumas descrições ligadas ao meu portfólio com nacionalidades e países. Beleza? Vamos lá. Primeiro exemplo. Você vai estar numa entrevista ou você vai estar escrevendo no seu portfólio lá, o documento portfólio, ou apresentando o portfólio para um entrevistador e vai dizer: I developed an application for a Brazilian company. Não é exterior, mas é um gentílico para a gente usar aqui o Brazilian também. Até porque você vai ter referências nacionais para mostrar também.
ok? Então eu estou dizendo que eu desenvolvi, developed, an application. Esse application aqui serve para web application, mobile application, embedded application. Então, application é o software ou a aplicação de maneira geral. E esse trabalho eu realizei para uma Brazilian company, uma empresa brasileira. I am working with an American client. Pode ser que no momento da entrevista esteja no final de contrato ou trabalhando e queira mudar para algum cargo melhor. E eu vou dizer para o meu entrevistador, ou vou escrever no meu portfólio, que eu estou trabalhando, I am working with an American client. Então, eu estou trabalhando com, em parceria com, ou alocado na empresa de um cliente americano, ok? Um cliente lá que é dos United States, beleza? Deixa eu dar mais um exemplo, então. I created a game for a startup in Germany, ok? Então você é um game developer, você gosta de fazer jogos, games ali, e você criou um jogo, você inventou, tirou da sua cachola ali, e ofereceu ou fez em parceria com uma startup, as famosas empresas júnior de muitos anos, que agora tem um nome bonitinho, chamado startup. E essa startup fica alocada na Alemanha, fica sediada na Alemanha, Germany, ok? I was part of an Indian team. Então, houve algum outro projeto que eu trabalhei em que eu era parte, eu participava, eu era um dos membros de uma equipe, o time, uma team indiana, uma equipe indiana, an Indian team, ok? E o último exemplo aqui, I designed a website for a software house in Canada, ok? De novo, I designed a website for a software house in Canada. 5 exemplos, então, de como eu posso falar de portfólio e fazer referência a países e nacionalidades. Por hora, é isso. Obrigado pelo seu tempo, pela sua atenção. Te vejo na próxima aula.